Shalom, Shalom, estamos nos estudos do livro de Shemot, do livro de Êxodo, e entramos na porção chamada Pekudei, que quer dizer enumeração. Essa porção se refere a Êxodo, capítulo 38, verso 21 até o capítulo 40, verso 38. Temos a Haftarah, essa paraxá, em 1 Reis, capítulo 7, verso 51 ao capítulo 8, verso 21. E na Brit Hadashah, ou seja, na Nova Aliança, temos aí um trecho de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 7 até o verso 18. Texto bem interessante também. E o tema dessa mensagem é: porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Então estamos na última porção, na porção final do livro de Shemot. O livro de Shemot começa com o povo judeu escravizado por Faraó no Egito e agora termina com o estabelecimento do Mishkan, do tabernáculo no deserto. Os comentaristas da Torá referem-se ao livro de Shemot como o livro da redenção. E realmente redenção é o tema, desde o início da Parashá Shemot até o final da Parashá Pekudei, esta última porção. A redenção ela não foi conseguida somente ao escapar de uma escravidão lá no Egito, mas temos, durante o processo no deserto, o recebimento da Torá no Monte Sinai, que aí dá um propósito a esta liberdade dos filhos de Israel, uma legislação divina para ser cumprida, e também temos a manifestação de Hashem e o repousar da sua presença entre o povo, que também faz parte desse propósito de redenção. Lembrando que a manifestação de Hashem foi resultado da obediência do povo em todo o processo que levou à conclusão do tabernáculo, ali no caso do Mishkan que eu digo. Então, nessa conclusão do tabernáculo, aí tem-se esse clímax dessa salvação, dessa graça, dessa redenção que o livro de Shemot nos traz. Então, a paraxá dessa semana, a paraxá Pekudei, começa com um inventário completo. E ali é literalmente uma contabilidade completa do ouro, prata e cobre doados pelo povo para o uso no tabernáculo. E a Torá então prossegue descrevendo os tecidos e a confecção das várias vestes a serem usadas pelo sumo sacerdote durante os serviços. E após a inspeção de Moshe e a aprovação de muitos utensílios e partes desmontadas, Moshe estabelece. Moshe ele ergue o tabernáculo em Rosh Chodesh Nissan. E cada parte do tabernáculo é ungida, colocada no seu devido lugar. E temos o seguinte, em Shemot, Êxodo 40, dos versos 33 ao 38. Assim Moshe acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. De maneira que Moshe não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Eterno enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Eterno estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. E existe um ensino muito forte sobre transparência através dessa paraxá Pekudei, pois essa é uma porção que relata uma prestação de contas em detalhes de tudo que foi feito com as ofertas dadas pelos filhos de Israel para a construção do tabernáculo. Ou seja, uma contabilidade é feita do ouro, da prata e cobre, doados pelo povo para a confecção do Mishkan. E por isso muitos entendem que a paraxá desta semana é uma porção anticorrupção. E com certeza o Espírito de Hashem também nos ensina através desta paraxá como deve ser as finanças de qualquer congregação, de qualquer comunidade. Cada centavo que entra, cada centavo que sai deve ser contabilizado em relatório com seus respectivos comprovantes. E os membros da congregação devem ter acesso a todas essas informações. Se uma congregação ainda não vive esses princípios, é necessário que haja um empenho para que isso seja estabelecido, pois com certeza esses são princípios que nos guardam. Então esse é um dos ensinamentos que temos na Parashá Pekudei. Por isso muitos entendem que essa porção de hoje é uma porção anticorrupção. E em conexão com essa Parashá da semana, a Parashá Pekudei, eu estudei e meditei bastante em um trecho de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 11 e 12, que temos ali a história de um dos reis, que foi o rei Joás. E esse foi um rei que começou a governar com apenas 7 anos. Um menino, uma criança. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como e o porquê que isso acabou acontecendo, de um menino, uma criança de 7 anos subir ao trono.
mas como esse rei era apenas ali, esse menino, teve um sacerdote de seu tempo, o sacerdote Jeoiadá, que é o sacerdote Joiada nas traduções, que o supervisionou e o conduziu. Esse sacerdote zelou pelo rei Joás, pois Joás era apenas um menino, então ele precisou de alguém que fosse ali um tutor para ele. E esse tutor foi o sacerdote Joiada. E diz Natanar nas escrituras o seguinte: Joás fez o que era bom aos olhos do Eterno, durante todo o tempo que esteve sob a direção do sacerdote Joiada. Segundo Reis 12, verso 2. Então isso nos mostra que Joiada teve um serviço muito positivo a Hashem, no tempo em que ele conduzia e ajudava o rei Joás. Mas em conexão com esse relato de 2 Reis 11 e 12, temos 2 Crônicas 24, onde também é relatada a história do rei Joás. Em 2 Crônicas 24 temos o relato de que o rei Joás, já mais velho, casado, com filhos e filhas, empenhou-se a restaurar o templo do Senhor. 2 Crônicas 24, verso 4. Aqui no caso então tratava-se do templo de Salomão, que necessitava de manutenções. E se analisarmos rapidamente alguns poucos versos ali, de 2 Reis 11, verso 21 até 2 Reis 12, verso 7, ou seja, são 8 versos apenas, conectados totalmente com 2 Crônicas 24, vemos que o rei Joás vai lá e precisa intervir, porque se faziam coletas para a restauração do templo, mas os sacerdotes não efetuavam a obra, eles não estavam efetuando essa obra. Então esse breve relato nos mostra como a corrupção pode se instalar em meio às hierarquias, em meio às cadeias de comando de qualquer organização. Então vemos por um lado na Parashá Pekudei, ali o povo unido em generosidade, assim como na Parashá Terumá, se doando, fazendo doações de coração para construir algo para o Eterno, dentro do modelo que o Eterno havia mostrado a Moshe, ao líder ali no caso, e Deus respondendo ali então com sua Shekhinah, que significa que o Eterno viu e aprovou e retribuiu tudo o que tinha sido feito. Mas por outro lado, no reinado do rei Joás, vemos que no processo de recolhimento de valores que deveriam ser usados nesta obra de restauração do templo, não houve fidelidade ao propósito por parte dos sacerdotes. E então o rei Joás precisa intervir e colocar ordem na casa. Isso é um exemplo para nós. É que devemos ter cuidado em nos mantermos fiéis nas pequenas coisas, pois a corrupção hoje está em alta, cada vez mais nos meios religiosos, vamos dizer assim. Muita coisa acontece, não é nem nos bastidores apenas também. Muitas vezes é escancarado. E muitas pessoas estão concordando com todo um sistema de engano, de manipulação, corrupção, se associando a sistemas denominacionais que são totalmente fora dos padrões da Torá do Eterno. E na maioria das vezes são líderes os culpados dessas corrupções, pois eles mesmos tecem todo um sistemas contrários aos princípios do Eterno. E no caso do rei Joás, ele chama então o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes, e eles acertam essa brecha. E aí o trabalho de manutenção do templo começa a funcionar como de fato deveria. Tem até um trecho de 2 Reis 12, verso 15, que traz também ali depois um relato, que como tudo se ajustou, havia muita fidelidade, e que daí não era necessário pedir conta do dinheiro repassado aos homens que faziam as obras. Eu quero alertar que esse aspecto já não é aplicável para nós hoje, porque estamos em um contexto totalmente diferente. Israel, o povo de Deus, atualmente está espalhado por muitas nações, o que traz uma maior complexidade e se exige um maior cuidado, pois temos obrigações para com leis cíveis diferentes de acordo aí com as nações, além de sermos um corpo espiritual que se reúne através de inúmeras congregações, né? São inúmeras nações, ou muitas nações, e inúmeras congregações. Então é necessário uma rigidez aí no caso, quanto à prestação de contas, de tudo o que é feito com os valores que entram e saem, em todo um serviço que uma congregação presta aos seus membros, à sociedade, certo? E meditando em tudo isso no sentido da importância de prezar por uma saúde das comunidades, também vejo a importância de crescermos nos relacionamentos. Veja a diferença de quando buscamos com zelo sempre agradar a Hashem, a Deus, sendo sinceros e leais com o Eterno em primeira instância, e aí vemos isso refletir também em sinceridade e lealdade em meio às cadeias de comando que nos cercam, pois essas cadeias sempre estarão ali sobre nós.
né, em meio às hierarquias que estão à nossa volta, em qualquer instituição, não só em congregações. Então, em meio a essas cadeias e hierarquias, devemos ser leais e dentro da obediência a Deus, certo? Não adianta você diluir a obediência a Hashem para querer obedecer a homens, mas ao mesmo tempo você também não pode ser um afrontador e não ter um coração de servo. Então é uma coisa que a gente tem que saber se situar, certo? Para realmente, de fato, estarmos na obediência a Hashem. Então devemos sempre ser leais àqueles que estão acima de nós, ou àqueles que estão ao nosso lado, ou abaixo de nós, no que se refere às instâncias de hierarquias, sempre, claro, tendo como base a Torá, os mandamentos, certo? Então, vemos hoje em dia muitas pessoas cheias de habilidades, de desejos, querendo isso, aquilo, às vezes pressionando lideranças, certo? Mas sem lealdade, né? Então, essa lealdade deve ser desenvolvida através dos relacionamentos. E aí, estudando essa história do rei Joás e do sacerdote Joiada, né, ou Yehoiadá, refletindo sobre essa lealdade a Hashem e aos membros do povo de Deus em todo esse sistema, certo? Tem algo que mexeu muito comigo. O sacerdote Joiada, que serviu, ajudou, conduziu o rei Joás, desde que Joás era apenas uma criança, um menino de 7 anos, vai lá e morre, esse sacerdote Joiada. E então os principais de Judá vão até o rei Joás, se prostram diante dele, e ali no Tanar, nas escrituras, não temos mais detalhes ali sobre isso na palavra do Eterno, mas em 2 Crônicas 24 diz que o rei Joás dá ouvidos àqueles líderes de Judá. E logo em seguida, a partir do verso 18 de 2 Crônicas 24, temos o seguinte: abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus pais, e se puseram a adorar as imagens de Aserá e outros ídolos, e tamanhas faltas atraíram a ira divina contra Judá e Jerusalém. Enviou-lhes o Senhor profetas para que se voltassem a ele, para que se fizessem techuvá, porém pregaram em vão e não foram escutados. Então o Espírito de Deus apossou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se apresentou diante do povo e disse: eis que diz o Eterno Senhor, por que transgredis as ordens do Eterno? Nada conseguireis, porque abandonastes o Senhor vos abandonará. Mas eles se revoltaram contra ele, o apedrejaram por ordem do rei, o rei Joás, olha aí, no átrio do templo do Senhor. Joás, esquecido dos benefícios que Joiada lhe fizera, mandou matar o filho. Porém, ao expirar, disse então Zacarias: que o Senhor veja e retribua. 2 Crônicas 24, do 18 ao 22. E eu quero abrir um parênteses aqui, bem breve, e dizer que esse Zacarias, que foi morto aqui, é o mesmo Zacarias que Yeshua cita em Mateus 23, verso 35, ou em Lucas 11, verso 51. Só que em Mateus 23, 35, o tradutor vai lá e acrescenta que o Zacarias que Yeshua cita é filho de Baraquias, como se Yeshua tivesse citado o profeta do livro de Zacarias. Só que esse acréscimo aí está errado, tá? Pois o profeta referente ao livro de Zacarias não foi assassinado no templo do Eterno. Então o certo em Mateus 23, verso 35, seria colocar Zacarias, filho de Joiada. E é desse Zacarias que Yeshua estava falando tanto em Mateus 23, 35, quanto em Lucas 11, verso 51. E voltando agora para a história do rei Joás, do sacerdote Joiada e seu filho Zacarias, vemos Zacarias, cheio do Espírito de Deus, ele se levanta para profetizar e anunciar arrependimento para o povo de Israel. E aí ele é morto então, por ordem do próprio rei Joás, rei que havia sido honrado, servido e criado pelo Joiada, pai de Zacarias. Porém, ao expirar, disse Zacarias: que o Senhor veja e retribua. 2 Crônicas 24, 22. E centenas de anos depois desse acontecimento com Zacarias, os sábios de Israel, analisando essa história, fizeram uma conexão dela com o que os judeus sofreram nas mãos dos romanos, na destruição do templo em 70 depois de Cristo, em 70 da Era Comum. E também fizeram uma conexão com o massacre de judeus na chamada Revolta de Bar Koba, por volta do ano 135 da Era Comum. Ali centenas de milhares de judeus foram mortos pelo imperador Adriano, que depois vai lá, destrói completamente a cidade de Jerusalém. E pior, depois o imperador Adriano constrói uma cidade romana bizantina por cima dos escombros de Jerusalém.
E esses sábios de Israel, no século III, analisando a história de Zacarias, filho de Joiada, disseram: Deus viu e retribuiu. Todas essas calamidades que sobreveio ao nosso povo foi um juízo pelo sangue que foi derramado. Sangue inocente de Zacarias, filho de Joiada, que foi assassinado no templo do Eterno. E a conexão que eu vou fazer de tudo que eu disse até agora com a paraxá desta semana, a paraxá Pekudei, é que na paraxá da semana, Moshe traz um relatório detalhado de tudo que foi feito referente ao Mishkan, detalhe por detalhe, tudo em concordância com o que havia sido ordenado por Hashem. E é como se Moisés dissesse: olha, Eterno, nós te obedecemos cada detalhe. E aí eu volto para a frase que Zacarias declara antes de morrer: que o Eterno veja e retribua. Ou seja, Deus está sempre vendo tudo e retribuindo. Ele vai retribuir. E ele não vai ficar devedor de ninguém. O Eterno não fica devedor de ninguém. Tanto daqueles que se arrependem, fazem techuvá, abandonam os maus caminhos e perseveram na busca do bem, quanto daqueles que decidem se endurecer ou continuar nos maus caminhos. E agora, para encerrar, focando naquilo que é mais excelente para o Eterno, eu quero dizer algo. Vamos perseverar e nos dedicar ao Eterno, buscando sempre a obediência completa ao Eterno, certo? Pois sem obediência é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima do Eterno creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6 diz isso. E existe um modelo do Eterno. Quero fazer aqui um paralelo. Existe um modelo do Eterno para uma construção que ainda está em andamento. Construção que nós estamos fazendo parte e ela ainda não terminou. E já temos essa planta para essa construção, que é a Torá, os profetas, o Tanar. Nós já temos o único fundamento, que é Mashiach Yeshua, e agora precisamos trabalhar e perseverar, espalhando essa visão para mais pessoas, sempre buscando também inserir mais pessoas no povo de Deus. Como o Shaul falava muito bem sobre o ministério da reconciliação, devemos exercer esse ministério da reconciliação, porque senão se perde muito do propósito aí. E desde o início já podemos introduzir novos na fé dentro de um contexto original das Escrituras, e isso é profundo. E eu tenho certeza de que todos que estão verdadeiramente fundamentados no Mashiach Yeshua, começando ali por sua vida individual, sempre serão partes importantíssimas desta construção, dessa completude que Deus está trazendo para o seu povo, para o povo de Israel, onde as nações também têm se beneficiado desta grande salvação. Temos então esse propósito de, através de um lugar de obediência a Deus, de um lugar de aprendizado da sua santa Torá, dos seus mandamentos e do cumprimento dos mesmos, de crescermos em seus propósitos, avançando em estabelecer o reino de Hashem aqui na terra. Então não podemos parar, precisamos de perseverança. Como o próprio autor de Hebreus diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que é manifesto com Hashem. Porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Hazak, Hazak, Venite, Hazek. Seja forte, e nós seremos fortes. Em nome de Yeshua. Amém.